Bora falar um pouquinho sobre por que o seu 2025 pode ser extraordinário. Mas você primeiro precisa entender uma coisa muito importante, algo diferente, que depois que eu entendi, eu realmente mudei o meu jogo. Sim, eu mudei as minhas relações, mudei a minha forma de lidar com o dinheiro, mudei a minha forma de entender como traçar metas e principalmente como realizar. E eu falo isso com muita alegria. Por quê? Porque do quadro dos sonhos que eu fiz ano passado, eu realizei 95% dele. Todos os sonhos que dependiam exclusivamente de mim, e esse foi o meu erro, eu realizei. E aqueles 5% que eu não realizei é porque não dependia só de mim. Amanhã é um dia especial, porque a gente vai falar de dinheiro, a gente vai falar sobre posicionamento, a gente vai falar de vida, a gente vai falar sobre resolução de problemas, a gente vai falar sobre como e a gente vai analisar como você se relaciona com dinheiro. Porque você pode e acredita que talvez se relacione muito bem, mas inconscientemente existem algumas dinâmicas sistêmicas que podem sim estar dificultando a sua vida. Quem sabe você era para ser ainda mais rico do que é, ou mais próspero? E para começar a falar sobre dinheiro e prosperidade, eu quero que você entenda algo muito especial. Quando eu disse que depois que eu entendi essa dinâmica, eu mudei o jogo da minha vida, eu vou te apresentar algo muito importante. Mas antes de falar diretamente sobre essa dinâmica, eu preciso fazer um desenho. Um desenho muito importante e eu quero que preste muita atenção. Por quê? Tudo começa com um triângulo. Sim, um triângulo. O triângulo sempre tem 3 lados. Então, para eu formar o triângulo, eu preciso de 3 riscos. Ok, estamos conscientes disso, sabemos disso. Mas quem compõe esse triângulo? Esse triângulo aqui é formado e ele é ocupado por 3 pessoas. Uma pessoa vai aqui no topo, outra pessoa vai aqui na base e a outra compõe e fecha a outra base. Quem são essas pessoas? Imagina que durante a vida da pessoa ou numa família, existe sempre aquela pessoa que chama atenção, que precisa de apoio, que todas as vezes que precisa tomar uma decisão, ela consulta alguém. Ou imagina que essa pessoa nunca consegue chegar com dinheiro no final do mês e ela precisa sempre chegar falando para o filho ou para a filha, eu preciso de dinheiro, a minha saúde não tá boa, eu tô muito cansada, o meu chefe foi uma pessoa muito agressiva, nossa, hoje todos os clientes que eu atendi foram extremamente grossos, nossa, hoje eu fiz muita coisa no trabalho e o meu gerente não me valorizou. Então, pessoas que apresentam esse perfil, um perfil de sempre precisar de ajuda, sempre contar com a opinião dos outros, sempre precisar que os outros validem as coisas que ela fala. Pessoas com esse perfil, elas assumem um papel que a gente conhece como vítima. Sim, as vítimas são pessoas extremamente amorosas. Elas conseguem persuadir a nossa mente, persuadir a nossa atenção de tal forma que sempre ela tem e ela nos faz ficar preocupados. Então, sabe aquela pessoa que sempre que liga o tempo todo para você e ainda diz assim, filha, sabe que a mamãe se preocupa? Filha, no fundo, a mamãe só quer seu bem. Porque se você não me fala onde você tá, eu não durmo. Se você não me fala o que está acontecendo com você, eu não fico tranquila. E se eu não fico tranquila, eu não durmo. Eu tenho insônia. E se eu não durmo bem, no outro dia eu estou mal do corpo. Eu estou, sem concentração, sem ânimo para as coisas. Entende, filho, o quanto que eu te amo? Entende o quanto eu me preocupo? E essas pessoas crescem, se desenvolvem deste jeito, desta forma, e entram num lugar de sempre precisar dos outros. Isso é só um exemplo, e esses são exemplos que eu dei para você analisar. Isso é muito comum nas relações de família, quando os pais atingem uma determinada idade. Sim, quando os pais atingem uma determinada idade,
muitas vezes eles deixam de serem pais e passam a se tornar filhos. Quando eu falo que os pais se tornam filhos, qual é o papel, qual é o comportamento de um pai que sai do lugar de pai e se torna filho? Quando a mãe ou o pai tem um comportamento de chegar no filho e dizer assim, filho, a minha saúde não está muito boa, eu não sei muito bem cuidar das minhas finanças, não me sobra dinheiro para nada, eu não consigo prosperar, ai, a minha casa só tem vazamento e eu só tenho gastos, a minha saúde não tá boa e o governo sabe? Tá o tempo todo encontrando situações para validar a necessidade e justificar a importância da outra pessoa na sua vida. Sim, as vítimas, elas são pessoas que precisam muito do apoio dos outros. As vítimas são pessoas que, de uma certa forma, conseguem persuadir as outras pessoas a tal ponto que faz com que o outro se sinta culpado quando ele não colabora, quando ele não ajuda, quando ele não responde a mensagem, quando ele não dá um elogio, quando ele não dá atenção, quando ele não oferece dinheiro, quando ele não empresta o dinheiro. Sim, a vítima faz com que a outra pessoa que ela busca para fazer esse movimento se sinta culpada na maioria das vezes. Só que, como eu disse, é um triângulo. Um triângulo é feito por 3 pessoas. Então, vamos conhecer a segunda pessoa? Porque a vítima, ela atua emaranhado, ligado com alguém. E quem é a pessoa que serve a vítima? São as conhecidas salvadoras. Quem é salvador aí? O salvador é aquela pessoa que está sempre disposta a atender os outros, está sempre disponível para qualquer movimento, qualquer chamada, qualquer mensagem. É aquela pessoa que, se precisar entrar madrugada dentro para falar com alguém, para servir alguém, para colaborar em algum serviço, ela está sempre disponível. Sabe aquele amigo que o tempo todo é chamado para tudo? E principalmente é aquele amigo que você fala, gente, fulano é uma bênção na minha vida. É uma bênção na vida de todo mundo. Fulano, Beltrano, eles são pessoas tão amáveis porque o tempo todo eles estão colaborando. Sim, essa colaboração, eu não estou dizendo que é ruim, eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas eu estou dizendo que quando uma pessoa está no papel do salvador, ela normalmente tem uma vítima que ela atende. Então, a vítima é aquela pessoa que se manifesta com um desejo, com uma necessidade, com uma carência, com algo a ser suprido, e ela encontra alguém para suprir. Então, se a vítima nunca tem dinheiro, o salvador é aquele que sempre empresta. Se a vítima nunca tem tempo para algumas coisas, o salvador é aquela que vai ajudar a vítima a executar algumas tarefas para que ela tenha tempo. Independente se o salvador cumpriu as dele ou não, tá? E muitas vezes o salvador, ele deixa de fazer as coisas por ele para atender as pessoas que precisam. Ou ele se dedica, ou ele passa horas e horas e horas tentando, sabe, compensar aquele momento que ele não teve para cumprir as próprias tarefas, e ele se sente muito bem servindo a vítima. Sim, o salvador é alguém muito amável, uma bênção na vida das pessoas. Por quê? Porque ele está sempre disposto. Sabe aquela pessoa disposta, servil, aquela pessoa que está o tempo todo, que levanta rápido e vai recolher a mesa, aquela pessoa que está sempre disponível, aquela amiga que o tempo todo que você chama, ela já está disponível e vai tomando a frente de tudo? É um perfil chamado salvador. Só que para o salvador ficar nesse lugar, ele tem uma sobrecarga muito grande. Ele precisa se doar, ele precisa compensar esse lugar que ele ocupa nesse triângulo. Sim, ele precisa compensar. E como que ele compensa? Muitas vezes ele compensa não usufruindo de tempo para ele. Ele compensa não executando as coisas que são para ele. É isso mesmo.
O salvador normalmente são excelentes procrastinadores. Eles sabem da capacidade, tanto é que as pessoas enxergam a capacidade deles, mas normalmente eles são procrastinadores. Eles precisam chegar lá no último minuto do segundo tempo para executar o que precisa ser feito. O salvador dificilmente consegue planejar. Sim, essa é uma dificuldade muito grande do salvador. Só que entre a vítima e o salvador se estabelece uma relação muito delicada. Sim, muito delicada. Por quê? Quando o salvador diz sim, a vítima está sempre contente. Sim, a vítima está sempre contente. Mas o salvador, quando diz não para a vítima, o que acontece? Quando ele bloqueia, olha lá, fiz um X aqui, ó. O salvador está sempre tentando chegar na vítima, ajudar, apoiar. Mas quando ele bloqueia esse fluxo entre vítima e salvador, quando ele diz um não, ele passa a ser olhado, visto como outra pessoa. E qual é a outra pessoa ou o outro papel que existe neste triângulo? O outro papel que existe neste triângulo é assumido pelo agressor. Agressor, algoz, é aquele que não, que causa medo nas pessoas. É aquele que não está disponível para as pessoas. É aquele que de repente você pede sempre um dinheiro e ele nunca tem para emprestar. Você pede um favor e ele nunca está disponível. Você precisa de um apoio e ele nunca está ali para te apoiar. Ou é aquela pessoa que é vista como verdade, sabe? Como sincericida. Já ouviram esse termo de sincericida? O agressor é o sincericida. Muitas vezes o agressor fala o que precisa ser dito, mas ele é visto como agressor. Agressor, algoz, do jeito que você quiser chamar. Mas nessa triangulação, as pessoas ocupam esses 3 lugares. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor para vocês. Esse triângulo aqui é conhecido como triângulo de Karpman. Karpman desenvolveu essa dinâmica entre as pessoas para mostrar como as pessoas se relacionam. Sim, e todas as vezes que as pessoas estão nesses papéis, existe sempre uma possibilidade de emaranhamento. Por quê? Por vezes eu estou na vítima, outras vezes eu posso assumir o papel de salvador e outras vezes eu posso assumir o papel de agressor. Liz, mas como assim? Você está falando de uma única pessoa? Não. Para algumas pessoas, eu posso estar no lugar da vítima. Para outras relações, eu posso estar no lugar do salvador. Vamos imaginar o exemplo que eu dei antes para você. Se eu tenho uma mãe, um pai passando por alguma dificuldade financeira, um irmão, ou eu tenho um pai lá com 74 anos e o pai começa a ter algumas dificuldades. Dificuldade de locomoção, dificuldade de pagar as suas contas. Quando eu olho para aquilo e vejo que é realmente uma dificuldade e que ele perdeu de alguma forma a condição, a capacidade de prover, se eu tiver o suficiente, eu posso de alguma forma colaborar com meu pai. Sim, eu posso, não tem problema nenhum. Só que de alguma forma, se eu olho para o meu pai e eu vejo ele como incapaz, e eu estou falando de uma dificuldade causada de repente por alguma doença, mas se eu olho para ele como incapaz e eu dou esse dinheiro para ele para eu não me incomodar, eu saio do meu papel de filho e eu começo a assumir um papel de salvador na minha vida. Na minha relação com o meu pai, eu me torno o salvador. Por quê? Porque meu pai passa a depender de mim. E o maior problema ainda não é só aqui. É sistemicamente falando quando eu olho para o meu pai e eu não olho para ele com dignidade. Então, do tipo, né? No sentido de olhar para ele e entender que ele não tem mais capacidade de produzir o próprio dinheiro. Só que meu pai melhora. Meu pai melhora de saúde, meu pai tem condições de fazer uma fisioterapia, tem condições de procurar meios, né, mecanismos para melhorar a saúde, enfim. Só que meu pai não melhora.
Só que meu pai não faz a parte dele, meu pai não se responsabiliza por ele. Se você tem um pai assim, gente, se você tem uma mãe assim, compartilha essa live. Manda esse recadinho para eles, porque eles vão entender do que eu tô falando. Porque aqui entra uma outra dinâmica muito importante. Quando ele não melhora, porque a partir dessa ação ele perde o salvador, ele tende a se manter na doença. E isso é muito sério. E aí eu me emaranho de tal forma, porque eu começo a olhar para ele como incapaz, ele realmente começa a entrar nesse papel e existe o que nós chamamos de ganho secundário. E esse ganho secundário é um lugar muito complicado, muito desafiador. Por quê? Porque eu preciso entender que não é necessário tirar a dignidade do meu pai para colaborar com ele. Eu preciso falar com ele para que ele tenha consciência de que é apenas um período. É isso mesmo, é um período que eu estou colaborando. E esse período precisa ser muito bem estipulado, combinado. Tem que ter começo, meio e fim. Por quê? Porque a responsabilidade dos meus pais é deles, a vida deles. E eu não tô falando aqui, gente, de doenças sérias, eu não tô falando aqui de situações que realmente comprometam, né? Então, tem algumas coisas que são realmente comprometedoras, Alzheimer, Parkinson, AVC. Então, eu não tô entrando nos pormenores, tá? Mas eu tô falando muito, tô querendo alertar vocês para quê? Para que numa triangulação onde os pais se tornam vítimas, você tem que cuidar muito para não entrar no papel de salvador. O salvador, quando ele triangula, ele esquece de cuidar da própria vida. Ele esquece que ele vai envelhecer também. Ele esquece que ele precisa prosperar. E ele esquece que é prosperando que ele vai fazer com que a vida dos pais, dos seus antepassados, valha a pena. Que todo sacrifício vale a pena, tá? E quando o Salvador aqui dizer... você foi muito assim, Elisa. Nossa, Elisa, para, que bom, né? Fui, ela fala no passado, Elisa. Que maravilha, que maravilha. Falar do passado de um lugar de salvador e vítima é muito importante. E a gente não tem só salvador e vítima como esse exemplo, né, Elisa? A gente tem salvador e vítima em exemplos de esposa e maridos. A gente tem exemplos, né, de filhos com pais. E os filhos não precisam ser adultos para isso. Algumas crianças entram no papel de salvador dos pais. Amanhã no workshop, Elisa, eu vou aprofundar esse conteúdo, eu vou explorar ele muito mais e vai ser maravilhoso ter você lá. Eu te convido e convido a todos vocês que entrarem aqui, que virem essa live, que escutarem esse recado. Amanhã, 13 horas, diretamente pelo Zoom, eu vou fazer um workshop maravilhoso chamado Workshop da Virada, para que nós tenhamos uma virada sistêmica na nossa vida. Então, quem está sobrecarregada, se sentindo cansada, gostaria de ter uma vida mais leve, gostaria de ter um 2025 diferente, precisa aceitar esse convite, tá, Elisa? Você será bem-vinda e todos aqui são muito bem-vindos. Se você não teve acesso a esse convite, coloca aqui no direct, depois eu mando para você, porque realmente ele está sendo disponibilizado através de um link especial, muito especial. Gente, o convite é grátis, tá? Você nunca vai ver um workshop com tamanha abundância como esse de amanhã, tá? Então fica aqui o meu recado. Mas vamos lá. Como que eu saio do papel de agressor e qual é o tipo de relação, aliás, do papel de salvador, e qual é o tipo de relação que eu estipulo com alguém e eu me torno um agressor? O agressor é aquela pessoa que realmente afasta os outros. O agressor, ele, tanto na vítima, quanto no salvador, quanto no agressor, é praticamente impossível você fazer dinheiro. É praticamente difícil, desafiador, complicado. É muito mais complicado você fazer dinheiro, você prosperar na vida. Por quê? Se estou no papel de vítima, se eu me sinto como uma vítima, se eu estou o tempo todo esperando que alguém venha me servir, que alguém venha me socorrer, quer dizer o quê? Quer dizer que eu ainda não cresci. A vítima, ela nunca cresce. A vítima está sempre esperando os pais. A vítima está sempre esperando que alguém faça por ela. Inclusive, não é ela que vai atrás de fazer dinheiro.
A vítima, ela quer ganhar dinheiro. E se ela quer ganhar dinheiro, a vítima, ela não tem merecimento o suficiente para ela ter o dinheiro. Sim, isso é muito sério. O salvador também não faz dinheiro. Não faz. Vai ter dificuldade extrema em fazer dinheiro. Porque quando o salvador vive, porque ele vive se doando para os outros, automaticamente ele não tem tempo suficiente para ele se dedicar para os próprios projetos. Ele não tem tempo para se dedicar para a família, ele não tem tempo para se dedicar para fazer mais dinheiro, ele não tem tempo de fazer dinheiro suficiente para ele poder doar mais dinheiro. Então ele esquece que quanto mais dinheiro ele fizer, mais pessoas ele vai ajudar. O salvador está sempre focado em alguém. Quantas pessoas, olha só, né? Vou tocar num ponto delicado aqui. Peraí. Quantas pessoas abaixam a cabeça, literalmente, e vivem com muito pouco. Vivem projetos maravilhosos, lindos, projetos extremamente, assim, santificados, de doação da própria vida para o outro. Como essas pessoas são vistas? Essas pessoas são vistas como maravilhosas, santificadas, e eu não estou questionando a pessoa, mas eu estou questionando, às vezes, que essa pessoa abre mão para salvar o outro e entregar a própria vida. Esse salvador, ele consegue fazer dinheiro ao ponto de ter dinheiro dele para ajudar alguém? Normalmente eles se engajam em projetos e através desses projetos eles mobilizam as pessoas. Tá entendendo o que eu tô dizendo? O salvador mobiliza as pessoas. Muitos salvadores têm um poder também de persuasão, de comunicação muito grande. Isso também é favorável, mas eles precisam se desenvolver para isso. E o salvador, normalmente, ele não é portador de grandes bens. Por quê? Porque ele se doa, literalmente, para a pessoa. Percebe que o salvador também não vai acumular riquezas? Percebe que o salvador também tem dificuldade de prosperar? Mas vamos lá, finalmente chegamos no agressor. Quem é o agressor? O agressor é aquela pessoa que normalmente diz não para os outros. O agressor é aquela pessoa que as pessoas têm medo de chegar para conversar. O agressor, ele tem muita raiva. Assim como a salvadora também tem. Porque a salvadora, ela olha para o mundo e ela ajuda os outros numa forma de dizer, eu preciso de ajuda. O agressor, ele muitas vezes também agride os outros, ele também se emaranha com os outros, dizendo não, eu não estou disponível, eu não quero, eu não vou, eu não posso, eu não estou aqui, eu não vou fazer, eu não quero colaborar, eu não mudo meu comportamento, eu sou assim mesmo. E o agressor, ele tem um comportamento realmente de ataque. E o que todos querem? O que eles precisam? Eles desejam serem vistos. Eles precisam e desejam que a mãe, principalmente, mais uma vez, que a mãe olhe para eles. É como se essas pessoas, esses lugares que Kahneman descreve pra gente, elas são lugares em que nós, em determinadas relações, assumimos. Por exemplo, aqui em casa, por muitas vezes, eu esqueço, sim, dependendo da situação, eu esqueço do meu papel de mãe e me torno uma pessoa dura, firme, rígida, crítica, sabe? Severa, um típico agressor. E quando eu fico desse jeito? Quando eu percebo que as coisas não estão caminhando conforme eu quero. Então, muitas vezes, o meu lado controlador, sim, eu sou muito rígida e eu tenho trabalhado muito isso. Eu sou muito rígida, sim. Eu fui educada para ser assim. Os filhos mais velhos normalmente carregam esse fardo. E quando, nesse lugar de filho mais velho, de rígido, de dar exemplo para os irmãos,
de ser inspiração para todos, de ser a pessoa em que forma, né? Porque o filho mais velho, ele tem disso, ele aprende a ser filho, mas ele também sobre a vida dele, que os pais estão aprendendo a serem pais. Então você imagina o catatal de experiência que acontece em educar o primeiro filho. E muitas vezes o primeiro filho, ele tende a ser mais rígido, mais cobrado, mais exigido, e automaticamente nós modelamos esse comportamento. E quando nós modelamos esse comportamento, a tendência é que nós façamos exatamente do mesmo jeito, que a gente comece a repetir o que nos foi ensinado. E se eu fui ensinada de uma maneira rígida, de uma maneira áspera, de uma maneira que não foi tão amorosa, a tendência é que eu repita. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu, enquanto mãe, sou muito mais rígida que o meu marido. Sim. Parece que em algumas situações eu sou mais legal? Ok, sim, isso também acontece. Mas na maior parte do tempo não. Então a mãe, ela normalmente assume esse papel de agressora com os filhos. Quando os filhos são menores, e às vezes até quando eles crescem, né? E meus filhos, eu tenho filho adolescente e tenho um filho adulto. Quando eles crescem, algumas vezes eu me vejo no papel de agressora. Sim, de exigente demais. E o que acontece? O agressor, ele também tem dificuldade de fazer dinheiro. Ele também tem dificuldade de prosperar. Ele também vive numa dor, num lugar que falta alguém, no lugar de gritar para que as pessoas o ouçam, sabe? O perceba, no sentido de, olha, até me emociona, de dizer assim, meu Deus, presta atenção, olha para mim, de alguma forma, que ele também não atrai e ele não vibra numa frequência de abundância. Por quê? O agressor, ele também tem muita raiva. O agressor, ele também fica num lugar que não é onde ele desejaria. Liz, mas daí, como é que eu faço, Liz? Qual é o lugar, então, nessa triangulação? O lugar que eu deveria estar é fora. Bem aqui, ó. Eu tô aqui no centro e eu caio fora. Sim, eu caio fora. Esse é o lugar ideal. O lugar ideal é fora desse triângulo. Eu não preciso ser vítima, eu não preciso ser salvadora de ninguém e eu não preciso ser agressora de ninguém. Eu simplesmente preciso ser eu. E como eu consigo assumir o meu lugar? Como eu consigo viver? Como eu consigo estar no meu lugar? O primeiro ponto para que eu saia da triangulação é literalmente aceitar os pais. Quando eu aceito os meus pais, quando eu compreendo que eles são como são, quando eu compreendo que eles têm as dinâmicas deles, quando eu compreendo que o meu pai foi a pessoa perfeita para minha mãe e minha mãe é a pessoa perfeita para o meu pai e que os dois se completam e que eles têm condições de viver a vida deles e as dinâmicas deles, eu deixo com eles o que é deles. E eu assumo o meu lugar de filha. Quando eu não quero salvar meus pais, quando eu não quero consertar o casamento deles, quando eu não quero tomar partido, eu começo do meu lugar de filha também me posicionar. E se eu me posiciono em relação aos meus pais, se eu tomo o amor deles e eu compreendo que o que eles me deram foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para mim, porque realmente foi a minha vida, eu tenho força o suficiente para abandonar as outras triangulações que eu vivo. Olha como isso é profundo. Olha como isso é importante. E a partir do momento que eu abandono, que eu assumo o meu lugar e eu abandono os outros pontos de triangulação, eu consigo ser mãe dos meus filhos, esposa do meu marido, eu consigo ser profissional e receber e ser muito bem paga por isso. Eu consigo evitar, sim, não quer dizer que você nunca mais vai triangular, mas todas as vezes que você for para um papel de vítima, assim que você percebe, você tem condições e consciência para sair desse lugar. E aí você fala, eu tenho pai, eu tenho mãe. Eu não preciso que ninguém faça por mim. Se eu agora não posso, eu respiro, eu tomo a força dos meus pais e aí depois no meu tempo
eu vou fazer do meu jeito. Você não precisa sofrer por isso. Só que muitas pessoas não conseguem tomar pai e mãe. Muitas pessoas não têm nem permissão para olhar para a vida. Muitas pessoas acreditam que a vida que levam, e se você é uma dessas, eu quero que você preste muita atenção. Se você está sobrecarregada, se você gostaria de ter feito escolhas mais assertivas para o ano de 2024, se você acredita que você está vivendo num papel de vítima, ou se muitas vezes você está se sentindo uma salvadora sobrecarregada, ou ainda, se você é vista como uma agressora, você precisa olhar para essa dinâmica. E amanhã no workshop às 13 horas, eu vou te entregar ouro derretido, gente, juro, ouro derretido. Tem uma apostila, um e-book maravilhoso que ficou incrível para você realmente estruturar e compreender qual que é o teu papel, como que você vai conseguir ter um 2025 extraordinário e principalmente se livrar desses traumas e desses emaranhamentos que estão dificultando a prosperidade se instalar na tua vida. Então amanhã é a oportunidade, literalmente, envia essa live para mais pessoas. Quem quiser esse link, eu vou mandar aqui no direct, é só me dizer oi aqui nos comentários, é só compartilhar essa live. Lá no meu story também deixei um recadinho importante para receber o e-book. Olha que presente, o e-book você já vai receber, você já pode ir treinando no e-book, você já vai receber o e-book, você vai perceber que tem uns espaços, porque o workshop é isso, né? O workshop é compreender, é fazer, né? Então, durante o evento, nós vamos trabalhar isso e vai ser um trabalho leve e você vai planejar o teu 2025 de uma maneira extraordinária, como eu tenho certeza que nunca você planejou na tua vida. Então me manda um oi, porque a gente vai explorar esse triângulo de Karpman amanhã. A gente vai falar sobre roda da vida. A gente vai fazer um diagnóstico do dinheiro, gente. Por que o dinheiro não para na tua mão? Por que você vive correndo atrás do dinheiro? Por que o dinheiro corre atrás de você? Será que isso é possível, gente? Será que alguém está fugindo do dinheiro? Amanhã a gente, no diagnóstico, eu tenho certeza que você vai ficar impactado com o resultado, mas você não pode perder, você tem que estar lá no workshop, dentro do workshop eu vou te entregar esse diagnóstico, nós vamos olhar para cada área da tua vida e vai ser especial e fundamental para transformar o teu 2025 extraordinário. E aí, quero saber, você vai estar comigo amanhã? Eu quero te convidar, eu não perca, porque são oportunidades como essa que surgem na tua vida e muitas vezes você não agarra. Então, para de se excluir. Para de se excluir e começa realmente a viver o merecimento que você precisa. E tá aqui, ó, tá aqui, prontinho para você acessar. Então, amanhã a gente vai entender um pouquinho mais essa dinâmica do Triângulo de Karpman. Te vejo amanhã no workshop. E, enfim, até amanhã, 13 horas. Eu tô animadíssima para te encontrar. Beijo, até amanhã!